Uma pessoa me mandou uma mensagem que acompanha as postagens aqui, o conteúdo, pedindo para falar sobre julgamento especificamente. Então hoje eu vou conversar com vocês nesse ambiente aqui do Horto de Tupi, em Piracicaba. Depois eu deixo a descrição sobre o lugar na descrição aqui do vídeo. Sobre julgamento. O que o julgamento causa na nossa vida e na vida do outro, mas principalmente na nossa vida. Quando nós julgamos alguém, seja uma situação, alguém, uma história, enfim, quando nós julgamos algo ao nosso redor, nós estamos reforçando ou criando e reforçando um comportamento e principalmente um caminho no nosso cérebro que é de julgamento. No popular nós chamamos de julgamento. Neurocientistas, psicólogos, psicanalistas vão chamar de pensamento simples. Existem duas coisas, pensamento complexo e pensamento simples. O pensamento complexo não julga. O pensamento complexo, ele vai buscar encontrar as respostas através do máximo de perguntas possíveis. Então, fulano não trabalha. Por que não trabalha? Fulano não trabalha e por que ele deixa o emprego? Por quê? Então, tem uma série de perguntas até que você chegue, muitas vezes até a mais perguntas e não a respostas. O pensamento simples, pelo contrário. Por que não trabalha? Porque ele não gosta, porque ele é vagabundo, porque é uma pessoa preguiçosa. Fecha o assunto e você tem respostas rápidas. O nosso cérebro adora respostas rápidas, porque ele não precisa gastar energia. Lembre-se que o nosso cérebro se desenvolveu nesse ambiente e nós, ao longo da pré-história e da história da humanidade, nós tínhamos que ficar sempre atentos aos sons, atentos aos bichos que iam chegar. Então, quando nós não estávamos atentos, o cérebro ele buscava economizar energia. Então, ele não desenvolvia o pensamento complexo, ele desenvolvia o pensamento rápido. Correr, lutar, bater, brigar. Nós não estamos mais nesse ambiente, não vivemos mais aqui, vivemos em cidades e esse caminho no nosso cérebro ainda existe, só que para situações do dia a dia, em que nós julgamos as pessoas. Então nós temos respostas rápidas e prontas. Cada vez que nós julgamos alguém, nós criamos cada vez mais caminhos rápidos, caminhos prontos, e é isso que o nosso cérebro quer para poupar energia. E ao julgar uma pessoa, aquele caminho cria realmente um espaço físico no nosso cérebro, ligações neuronais que alteram fisicamente o nosso cérebro, como um músculo do braço, enfim, aquele espaço ele é fortalecido. Então, quando você faz um caminho desse, você destruir depois desse caminho é praticamente impossível. Você pode criar outros, mas aquele caminho dificilmente ele vai ser destruído. Daí, a dificuldade que nós temos, por exemplo, de mudar conceitos que nós já temos sobre determinadas pessoas. Mudar conceitos que nós já temos sobre histórias, sobre situações, sobre ideias políticas, sejam elas quais forem. E nós temos essa dificuldade mesmo que os fatos não sejam apresentados. Você pode provar para uma pessoa, suponhamos que você tenha a imagem de que uma pessoa seja mentirosa ou canalha. Você pode provar por fatos e dados que aquela pessoa não é mentirosa, não é canalha, não é nada daquilo. Quando você prova isso, o cérebro não entende que os fatos justificam a mudança daquele caminho no seu cérebro. Então não se trata mais de uma questão de provar para o cérebro que aquilo é uma mentira, de que você se enganou. O cérebro vai sempre tentar reforçar o caminho que já existe, para que ele não precise criar outro. Tudo isso que eu estou falando não é da minha cabeça, são estudos, principalmente um estudo feito em 2014 na Universidade de Toronto com neurocientistas, psicólogos, psicanalistas que fizeram inúmeros testes olhando a função neuronal e conseguiram comprovar esses caminhos, a existência desses caminhos e a dificuldade que nós temos de mudar de ideia. Principalmente, o que foi descoberto nesse encontro, que quando nós estamos tentando provar para o cérebro, mesmo que através de dados e fatos, que a nossa ideia anterior não é verdadeira, a que nós julgamos, o cérebro ele se defende. Ele ativa uma parte chamada amígdala. A amígdala ela foi muito útil enquanto a gente vivia nesse meio. Ouvia um barulho de um bicho chegando, ela já disparava adrenalina, cortisol, tudo que nos deixa acelerado, para nos defender. Ou a gente corria ou a gente batia. A questão é que quando a gente está tentando mudar preconceitos, pré-julgamentos que temos, essa amígdala ela é ativada. Então nós sentimos medo, angústia, terror, vontade de brigar, vontade de bater, de correr.
Porque nós entendemos que estamos sendo atacados. Mudar de opinião é um ataque ao que nós realmente, ao que nós mesmos somos, aquele caminho que nós mesmos formamos no cérebro. Então, melhor do que mudar um julgamento que você já tem é não criar novos julgamentos. Então, toda vez que você for julgar alguém, procure fazer perguntas e não dar respostas. Toda vez que você for analisar uma situação, quando alguém te contar alguma coisa, olha, fulano tomou tal decisão na sua vida, tal situação aconteceu assim, não julgue. Não julgue, porque você vai criar caminhos no seu cérebro que depois serão muito difíceis de você se desfazer deles. E quando você cria caminhos simples e não complexos no seu cérebro, isso se volta contra você. Toda vez que você criticar alguém por comer muito, quando você for comer muito, você vai ficar angustiado. Quando você criticar alguém por ter mentido ou por ter dormido demais, você vai se sentir angustiado, aflito quando você fizer a mesma coisa, porque o nosso cérebro não entende que aquilo é uma opinião sobre o outro e não sobre si. Se eu julguei alguém por ter comido ou dormido demais, quando eu fizer isso também serei julgado por mim mesmo. Há um juiz interno que a psicanálise vai chamar aí de superego, que vai te massacrar. Isso vai te dar tristeza, vai te dar angústia, vai te dar depressão, vai te dar cada vez mais ansiedade, você vai viver sofrendo. E eu lembraria de tudo isso que a gente acabou falando que neurocientistas e psicólogos conseguiram comprovar, psicanalistas, através de estudos, de uma fala do mestre dos mestres chamado Jesus, que lá atrás ele já dizia: não julgueis para não ser julgado. Lá atrás, há mais de 2000 anos, ele já sabia que quando a gente julga o outro, na verdade a gente julga a nós mesmos, traz para nós mesmos uma grande cadeia de sofrimento. É por isso que ele, ao perdoar alguém, dizia: quem não tem pecado, quem aqui pode julgar, que atire a primeira pedra. Não seja a pessoa que atire a primeira pedra, seja a pessoa que faz perguntas, que questiona e usa o pensamento complexo. Tá bom? Grande dia para você.